Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar estudando, então, os princípios e as técnicas de negociação de Harvard? A próxima técnica que nós vamos abordar, continuando os estudos da última aula, é a concentração nos interesses. Primeiro, a gente precisa diferenciar interesses de posições, e para isso é muito utilizada a figura do iceberg. As posições são só aquela pontinha que tá para fora, sabe? Então é aquilo que a pessoa fala mais claramente, é o que ela fala primeiro para você. Já os interesses são os verdadeiros interesses, o que a pessoa quer de verdade, que muitas vezes fica escondido e é preciso a utilização de certas técnicas, como essas técnicas de Harvard que a gente está estudando, para que a pessoa possa se abrir e possa falar o que ela realmente quer. Nós precisamos distinguir as posições opostas, porque aí é tudo muito superficial e só com base em posições dificilmente a gente consegue uma boa solução para o conflito, dos interesses comuns e interesses conflitantes, porque os verdadeiros interesses, eles serão ora comuns, mas serão ora conflitantes entre si. E aí entra a parte de negociar, de ter a capacidade de conversar e chegar a uma solução comum. Os interesses são que realmente definem o problema, então eles são a base do conflito, e não aquelas posições superficiais. Uma forma boa de entender isso é uma história clássica que é sempre contada nesses cursos de mediação e negociação, é a história da divisão da laranja. Dois irmãos queriam uma laranja, e começaram a brigar porque os dois queriam essa laranja, e quem vai ficar com essa laranja, só tem uma laranja, não tem como pegar outra laranja. Aí chegou a mãe. A mãe, como aquela pessoa que olha profundamente a questão, perguntou para os dois irmãos, tá, mas o mais importante, para que cada um quer essa laranja? Porque o pai já queria dividir a laranja no meio, entregar metade para cada um e resolver tudo de uma vez. Aí os irmãos explicaram, olha, eu preciso da laranja inteira porque eu preciso fazer um suco o suficiente que dê para mim e para o meu amigo, que tá vindo aqui me visitar. E só metade da laranja vai dar só um copo e para mim não me serve. O outro irmão falou, olha, já eu também vou receber um amigo e eu preciso da casca da laranja inteira para poder fazer um bolo para receber esse meu amigo. Ou seja, analisando o que cada parte realmente queria e não só suas posições de a laranja é minha, foi possível chegar numa solução que não foi metade para um, metade para outro, os dois ficaram felizes. Cada um conseguiu integralmente alcançar seu objetivo. Só que se não fosse a mãe chegando e perguntando por quê, para que vocês querem essa laranja? Ia ficar tudo só nas posições, cada um ficaria com metade e nenhum acabaria satisfeito. Como identificar esses interesses, então, se muitas vezes eles estão ocultos pela outra parte? Pergunte o porquê. Por que você quer isso? Ou então, por que não? Por que isso que eu quero não tá bom para você? Por que a gente tá tão diferente assim? O que você quer de verdade? E aí, será possível perceber que há interesses múltiplos de cada lado que, se não forem percebidos, não é possível chegar a uma efetiva solução do conflito. Inventar opções de ganhos mútuos, então, seguindo essa linha de raciocínio, é outra técnica que precisa ser utilizada para se cumprir esse método de negociação de Harvard. Alguns óbices são o julgamento prematuro, então se achar que a outra pessoa está de má vontade, se achar que o outro não fez porque não quis, buscar uma resposta única, então a gente tem que ter essa solução, essa que eu estou propondo, e que às vezes nem é a mais satisfatória para você mesmo, mas você está tão concentrado naquelas posições, inclusive nas suas posições, que às vezes a gente não olha esses interesses ocultos. Pressupor que há então um bolo fixo e que esse bolo vai ter que ser dividido meio a meio e que isso é a melhor solução, vamos lembrar da história da laranja. Nem sempre essa é a melhor solução. E pensar que quando se resolve esse problema, você está resolvendo um problema para o outro lado. Então, olha, eu estou facilitando a sua vida se a gente resolver isso. Eu prefiro ficar assim do jeito que tá, porque para mim tá bom. Para superar e inventar essas opções de ganho mútuo, tem algumas soluções possíveis. Por exemplo, inventar várias soluções. Então, aquele brainstorming. Vamos pensar, tudo que dá pra gente fazer? Então, a gente pode resolver isso desse, daquele jeito. Só que dividir isso do ato de julgar. Então, às vezes, o que a outra parte propôs foi uma coisa que veio na cabeça, mas não necessariamente é boa. Mas não quer dizer também que a outra parte propôs isso de má vontade. Então, propor opções, julgar essas opções separadamente e ampliar as opções, porque nem essas dadas inicialmente vão ser as melhores necessariamente. Às vezes o que você fala, o que a outra pessoa fala, junto pode chegar a uma solução que seja satisfatória para as duas partes. Deslocar então as opções entre o particular e o geral. Então, o meu problema é,
Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer para outra pessoa, o que vai acontecer para quem está em volta, e ir fazendo esse ciclo até chegar numa busca, até chegar num consenso assim, sobre qual seria a melhor opção. Buscando esses benefícios mútuos e inventando meios de facilitar a decisão do outro. Porque se você quiser que o outro se submeta à sua vontade e não facilitar esse processo para ele, sem que ele se sinta humilhado ou sem que isso cause problemas para a parte dele, será impossível chegar a uma solução efetiva desse conflito. Então, inventar meios, dá para facilitar o meu lado, mas dá para facilitar o lado do outro também. Por que não fazer isso? Por último, uma ótima tática que é dada nesses 4 pilares aí de Harvard é insistir em critérios objetivos. Por quê? Decidir só com base na vontade, aí entra um pouco naquelas posições, é muito oneroso. Decidir com base na sua emoção, na raiva que você tá, pode pesar para você também. Se é mais prático resolver a questão olhando os dois lados, por que se basear nesse orgulho que a gente tem de falar, não, a minha posição vai ser a certa, eu que tô certa nessa história e eu não vou me submeter a nada que a outra parte quer? Então, separar essas questões e investir em critérios objetivos. Então, ao invés de solucionar só para provar que sou eu que tô certo, vamos produzir um acordo que seja mais sensato, mais amistoso, se baseando nesses critérios objetivos de o que vai ser melhor. No caso concreto, independentemente do meu orgulho, independentemente do que eu quero provar, o que vai ser melhor de fato. E aí entram 3 elementos básicos. Formular cada questão como uma busca conjunta de critérios objetivos, mostrar para outra parte que vocês dois estão tentando resolver, mas que aquilo tem que ser resolvido com bases objetivas. Uma postura receptiva também contra quais são os padrões mais apropriados e como deve ser efetuada a sua aplicação. É aquilo que a gente falou de buscar um padrão justo, um procedimento justo de decisão entre as partes. Entra nisso. Pegar a questão objetiva, independentemente. E é claro que é super difícil separar. Às vezes seu orgulho tá ferido e você quer provar só o seu ponto e quer sair por cima, sabe como? Só que essa necessariamente não vai ser a melhor opção e geralmente não é. E por último, para estimular a outra parte a agir dessa forma, uma boa técnica é ceder aos princípios e nunca pressão. Então, se a outra parte bate o pé, falando que a posição dela é melhor e que se isso não acontecer, ela pode fazer outra coisa que possa te prejudicar, isso não tem que ser adotado como argumento, não tem que ser critério. O critério tem que ser princípios objetivos. E a partir desses princípios, se chegar a uma solução conjunta. São esses os principais pontos do método de negociação de Harvard. A gente vai abordar eles de novo de uma forma mais aprofundada no âmbito da mediação, mas é importante que isso já vá entrando na gente, para a gente já ir conseguindo efetuar esses princípios, separar as pessoas do problema, ser mais objetivo, para compreender que o conflito ele será resolvido quando ele for observado de uma forma imparcial, tanto quanto possível, justa e objetiva. Obrigada, pessoal. Bons estudos!